Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo nós vamos começar a nossa pintura do nosso Ford Ka. Bem, neste vídeo eu gostaria de poder tentar, nessa pintura, principalmente no detalhamento, eu gostaria de poder tentar fazer os vidros não pintados à mão. Mas eu acho que não vai ser possível. Por quê? Porque eu vou ter que mascarar os vidros para poder pintar eles e talvez seja muito chato de se fazer. Então, eu não sei se eu vou usar as coisas para fazer nele. Eu vou ver ainda. Como aerógrafo. Eu estou usando o meu Pestalon azul polar de Ceratoque. Eu tô vendo que a mola do gatilho ela tá meio ruim. Sabe aquela diferençazinha que eu falei? É a mola do gatilho que ela não tá boa. Eu não sei o que é que dá com um aerógrafo na minha mão que ele arranja um problema depois de algum tempo. Mas vamos lá. Que se tiver funcionando, tá de boa. De novo, como daquela vez, uma passada leve, esfumaçada no primer. Para não dar problema. Bem, eu tenho, mês que vem, é uma certeza que eu vou colocar o meu outro compressor para conserto. Preciso do outro compressor para trabalhar com mais tranquilidade e segurança, sem ter que ficar ligando e desligando ele direto, como eu faço com esse aqui. Sem contar a quantidade de barulho que ele faz. Vou jogar. Aí de novo. Por baixo. Mais outra camada fina. E eu tenho que colocar um pouquinho de fluido de limpeza
na ponta do aerógrafo. Pincel. Se eu tiver uma reclamação contra esse primer da Smurf, talvez seja porque o primer cinza claro ainda é muito escuro. Mas tirando esse ponto, nada contra, ainda é um dos melhores primers que eu já usei. Não automotivo. Apesar de eu só usei 3 marcas. Agora a gente vai passar uma camada um pouco mais generosa. Eu ando passando com muita velocidade as camadas de tinta no carro. Eu tenho que voltar a segurar esse dedo no gatilho, que ele anda muito pesado para esse tipo de coisa. Aí, ó, com um pouco menos de força, eu tô passando uma camada um pouco mais espessa, mas ainda assim fina. No entanto, aqui, ó, existem algumas coisas que eu não vou poder cobrir com o pincel. Quer dizer, que eu não vou poder cobrir com aerógrafo. Então eu vou colocar 2 gotas de tinta aqui na mesa e eu vou
Nessa parte aqui, eu vou passar ela com um pincel. Isso aqui são alguns detalhes que às vezes pegam pouca tinta, que pode ser que mais na frente atrapalhe. E aqui dentro, como eu não quero sobrecarregar essa parte, a gente vai fazer dessa forma. Porque são partes que precisam realmente de proteção. E depois disso, a gente vai trabalhar assim, dando aquela concentrada com aerógrafo, bem de leve. E qualquer coisa, se der problema na pintura, a gente vai trabalhar com aquela técnica que a gente usou na tinta metálica, de passar o primer e depois cobrir. Porque aí vem aquela ideia, uma ideia que eu lembrei. A ideia de estudo da cor coloca o cinza, o preto e o branco como tonalidades da neutralidade. Então, se eu for colocar qualquer coisa por cima, essas cores se tornam boas para trabalhar desse jeito. Vamos para a nossa última camada de primer. Dessa vez, trabalhando um pouco. Nos recessos que a tinta tem que entrar. Mais um pouquinho de tinta, de primer. E a gente faz não muito só com as gotas. E a gente faz o encerramento. Ok. Aqui deu uma acumulada. Eu tentando fazer aquela correção. Mas nada. Eita, lá vai eu colocando o negócio fora da câmera. Isso prova que a câmera tem que ficar virada um pouquinho mais para cá.
Vamos lá. Quais são os dois pontos principais nessa camada de primer que a gente tem que ver? Primeiro, como ela ficou depois, como o primer ficou nas partes que a gente passou massa. Bem, a gente pode ver aqui que apesar de a gente ver uma parte bastante sobressaída, levemente sobressaída, bastante não, levemente sobressaída, as marcas da micro-retífica saíram e tem poucas coisas, então a massa serviu bastante. E o ponto principal, o corte do erro da impressão que vinha daqui para cá, ele é quase agora inexistente. A gente vê que existem algumas pequenas arranhões ainda, mas ele é quase inexistente. Eu poderia retirar esses pequenos arranhões, trabalhando apenas com uma massa de pequenas correções diluída em thinner. Resolveria o problema facilmente, mas não é o que a gente vai fazer aqui, ok? Ele está num ponto bom. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um corte. Vou organizar as coisas, limpar o aerógrafo para a gente começar a usar tinta branca. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos. O aerógrafo está limpo. Tinta está preparada. E a gente vai usar nesse carro o branco, certo? É uma cor que eu só usei uma vez. E como eu joguei ele na estufa, o branco não ficou tão branco assim. Ele ficou meio amarronzado, com a ideia de sujo, envelhecido. Eu não sei se isso vai acontecer aqui, mas é por isso que a gente está pintando esse Ford Ka de branco, para saber como é que ele vai ficar no final das contas. Opa, primeira camada, um esfumaçado. De leve, acho que a tinta tá meio grossa. Deu uma leve engasgada. A gente vai. Eu sei que ele vai dar o mesmo problema que ele deu na outra pintura do primer. De alguns pontos a tinta não pegar muito bem. Então, para adiantar o trabalho e evitar problemas, tentando corrigir isso com aerógrafo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro, com o pincel. Por exemplo, aqui eu já vou colocar dentro dos recessos e dessas reentrâncias a tinta branca, para qualquer próxima tinta que entrar, só como é que se diz? Dar aquela esfumaçada de leve para trabalhar. Mais uma gota. Ponto principal que eu tenho que ver é essa parte aqui e esta parte aqui atrás do Ford Ka. O resto é facilmente resolvível.
Mas essas partes aqui, principalmente, elas vão pegar pouca tinta. E qual é o meu receio aqui? Eu tentar controlar com o aerógrafo e essas partes elas acumularem tinta demais e manchar. Então, eu vou passar logo de antecedência uma camada fina, porque qualquer coisa que ficar para trás, tá gravando, deixa eu ver, tá assim. Qualquer coisa que ficar para trás não tem problema. A camada fina já deu uma cobertura boa o suficiente para ele. Bem, essas partes daqui com esses recessos bem profundos, às vezes são as partes que tem que ter um cuidadozinho maior. Vamos lá, segunda camada. Eu não vou focar a parte das rodas, porque é algo que a gente não vai... A gente vai passar outra cor, né? Aí, vou dar um focozinho aqui, aqui e aqui. Vou dar uma leve escurecida, mas nada muito forte. Pronto. E a gente vai para secagem. Uma leve contaminação aqui que eu vi logo e deu para tirar. Bem, vamos lá, que agora é a hora da camada mais pesada, que a tinta acabou. Branco, assim, ó, se ele não for automotivo, eu percebi que o branco à base d'água é uma tinta
bem complicada de se trabalhar. Certo. Então, principalmente, qual é o problema dele? Falta de cobertura. A cobertura da tinta branca, ela é bem ruim. Não só da Acrylex, mas aparentemente eu não passei o pincel na ponta do... Mas voltando. A cobertura da tinta branca não só da Acrylex, mas de outras tintas até mesmo de marca, ela não é tão boa assim. É claro que da Acrylex tem os seus pontos, mas já falamos sobre isso. A Acrylex faz tinta para artesanato, não para modelismo. Então, ela está entregando, ela não está enganando ninguém. A gente que usa de enxerido. Quanto tempo? 10 minutos. Eu acho que eu tenho que levantar isso aqui um pouquinho mais, porque não tá pegando. Eu tô colocando ele pra fora. Mas ainda são tintas bastante usáveis. Que seria do nosso hobby de plastimodelismo e customização de miniaturas de pessoas como eu, que não podem usar tinta à base solvente sem as tintas da Acrylex. Eu não teria nem metade do repertório de tintas que eu tenho aqui. Agora eu vou pintar trabalhando em correções. Ok, descobri o que é que estava impedindo a tinta de sair. Tinha alguma coisa no bico.
Agora que ele saiu, a capacidade de soltar tinta do aerógrafo melhorou. Vamos lá, calma. Terminei a tinta aqui. Eu vou precisar de mais tinta. Vou colocar um pouco mais. Mas vamos fazer a limpeza do bico. Como ele está muito molhado e a ideia foi passar uma camada bem molhada, eu vou passar por cima dele todo sem focar em nada. O secador de cabelo para ele secar bem de maneira uniforme, não focando em nenhum lado, mas focando, passando em todas as partes, se possível. E agora que ele está mais ou menos seco, aí eu vou segurar em determinadas partes, começando pelo capô, que é a parte mais molhada. A parte de cima. Bem, eu pintar de branco, eu só com a camada cinza por baixo do primer cinza, só confirma exatamente aquilo que eu já tinha pensado. Se o carro tiver uma pintura muito clara, primer cinza da Smurf não é tão bom. Seria melhor eu passar uma camada de primer branco, porque aqui aqui o branco ele não tá parecendo tão branco. Ele parece muito mais um branco gelo.
que é um branco cinzento. Deixa eu botar mais algumas gotas para fazer a parte de cima do capô. E a gente encerrar. E essa parte mais aqui embaixo, acho que tá bom. Pronto. Eu carreguei demais aqui, isso pode ter manchado a tinta. Se isso aconteceu, eu vou ter que dar mais uma camada. Pronto. É isso. Com essa camada a gente termina a nossa pintura do carro. Eu ia limpar ele, mas pode ser que a minha mão não esteja limpa o suficiente para trabalhar com isso. E no próximo vídeo a gente vai começar o detalhamento. Nota que para trabalhar o detalhamento desse carro eu vou ter que trabalhar com luvas. Porque como o carro é branco, manchar vai ser facílimo. Então, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos, dizer um muito obrigado.
E eu espero que vocês estejam gostando dessa volta às miniaturas de impressas. Nós vamos voltar a customizar em breve. Só quero terminar esses carros que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar impressos em 3D, e depois a gente vai voltar a trabalhar com alguns carros. O bom desses carros que a gente vai trabalhar, eu vou dizer logo, é que a gente vai trabalhar neles com muito decalques. E a grande maioria deles vai ser de Fórmula 1. Então eu quero fazer algumas coisas aqui. Muito obrigado, agradeço a todos e até a próxima. Valeu!